Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje temos um podcast especial sobre contratação. Um negócio que o pessoal fala demais aqui, e aí trouxe a Marina, que é gerente de gente e cultura aqui da empresa, para a gente bater um papo sobre como contratar do jeito certo. Para você que é dono de negócio local, esse podcast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vinda, Marina. Obrigada, é um prazer. Prazer é nosso. Tenho certeza que você vai sair daqui com muitos insights. A gente vai compartilhar tanto erros que a gente já cometeu, quanto coisas que provavelmente você também já comete, o que é um passo a passo, ideias de como você pode melhorar para poder trazer a pessoa certa, né? Para poder desempenhar aquilo que geralmente você está buscando acontecer. Marina já fez quantos processos seletivos, Marina? Olha, nunca contei. Mas é uma boa, né? Dá umas centenas já? Dá, acho que dá, com certeza. De trocentas vagas diferentes, sim, né? Uma coisa que eu vejo que o pessoal fala muito, tanto os nossos mentorados quanto o pessoal que acompanha aqui, é que, na minha cidade é difícil achar gente boa. O que você acha disso? Gente boa sempre tem, né? Tem que ver o quanto as pessoas estão dispostas também a procurar. Uhum. Né? Até porque as vagas normalmente elas têm muita urgência. Claro. Elas aparecem já urgentes. Né? Então, é uma armadilha, né? É uma armadilha a ideia de querer contratar rápido e se contentar com a ideia de que não tem pessoas boas, né, na sua região. Acho que sempre dá. Claro, essa é uma boa, né? Esse já é um ponto bem importante, que é o lance da urgência, né? Geralmente a gente vai contratar alguém, ou se é uma vaga nova, tipo, sei lá, vou contratar um vendedor, nunca tive vendedor aqui na empresa. E aí quando você percebe que precisa, tipo, preciso para ontem. Ou quando é uma substituição, né? Que também se torna mais urgente ainda. Mais urgente ainda, né? Uhum. O que tu percebeu que o pessoal comete de erro, assim, quando vai na urgência? Na urgência, acho que as pessoas acabam indo muito na emoção, né? Sem parar para pensar, de fato, o que precisa naquela pessoa, qual é o perfil comportamental daquela pessoa, qual é o perfil que aquela vaga exige que a pessoa tenha, né, para que ela se sinta mais confortável executando as funções. E também a parte de conhecimentos técnicos, comportamentais, né, então acaba ficando muito confuso, muito nebuloso e as pessoas já se contentam com, muitas vezes, o candidato menos pior, né, Perfeito. E é uma armadilha que até às vezes a gente menos pior nem pensar, enquanto não for a pessoa certa, né, é bem complicado de contratar, porque isso aí depois acaba trazendo um monte de consequências, como rotatividade, saídas, né, e ter que recontratar tudo de novo. O crime não compensa, né? Não, o crime não compensa. Porque às vezes a gente quer apressar as coisas, e até a gente teve a imersão agora esse final de semana, né, do Rumo ao Próximo Milhão aqui com os nossos mentorados, e teve uma mentorada nossa que ela falou, a pergunta dela era: quanto tempo eu devo insistir no treinamento da pessoa antes de eu encerrar com ela, de eu ver que, olha, não dá mais? A questão do treinamento, a gente tem que ter muita clareza que o treinamento ele tem que ser muito estruturado, né, para poder aproveitar ao máximo, e não é só o treinamento, mas os feedbacks também. Então, acho que muito mais do que insistir no treinamento é insistir nos feedbacks. Perfeito, e ver o redesenho e tal. Rever o redesenho, quanto a pessoa está disponível, quanto a pessoa está aberta, né, de fato, para redesenhar e para, né, poder crescer. A gente tem que dar oportunidade para a pessoa também, né? Então, acho que muito mais do que o treinamento é o feedback em cima do treinamento e das entregas da pessoa. Perfeito. E nesse caso dela, a gente ainda estava conversando, né? Porque assim, me deu uma pulguinha atrás da orelha, que é assim, cara, assim, o problema não está no treinamento. O problema está que provavelmente a pessoa que ela contratou não é a pessoa com o perfil para fazer aquela função que ela quer que a pessoa faça.
E aí, assim, tipo, não existe, não encaixa, assim, é como eu querer, são aqueles brinquedinhos de criança, né? Tem o quadrado, o triângulo, a estrela. Não dá pra você pegar uma estrela e querer colocar no negócio que é um quadrado. Não vai entrar. Não vai. E eu vejo que é a mesma coisa do perfil comportamental para funções diferentes, né? Não sei se você já percebeu isso, né? Sim, com certeza. Tipo, o perfil da pessoa não é para aquela função. E aí não adianta, não é questão só de treinamento, é perfil dela mesmo, né? Não sei se você já percebeu isso também em relação ao perfil. Ah, sim, com certeza. Tem muitas vagas, né? Tipo, por exemplo, se a gente pegar uma vaga de vendedor, que a pessoa tem que ter uma certa dominância, tem que ter, né, um fogo, um olhar para metas. Pega uma pessoa muito introvertida, uma pessoa que é mais insegura, ela não vai conseguir executar a função de uma forma, né, do flow ali, aquela forma mais leve, do automático. Ela vai ter que se esforçar muito e acaba ficando muito desgastante e desconfortável para ela executar aquela função. E a mesma coisa o contrário, né? Às vezes uma pessoa muito criativa, muito... cheia de ideias. Cheia de ideias. Pensa, planejador. Exatamente. E tal. Colocar para só executar processos, né? Ou preencher planilhas, ou fazer algo sem contato com as pessoas, acaba não sendo confortável. Então não tem treinamento, né? Então, que mude o perfil da pessoa, assim, o jeito dela, o que ela gosta, né? Sim. E uma das coisas que acaba fazendo com que isso aconteça é naquelas situações onde é uma vaga nova, né? Que a gente falou, não tem vendedor ou não tem uma certa função e quero contratar. Às vezes, muito mais do que a urgência é a falta de clareza do que eu espero para aquela função. Que é a importância que a gente fala do RCF, de antes de abrir a vaga, parar e escrever. O que essa pessoa vai fazer? Quais serão as atividades dela? O que eu preciso que ela saiba, o que ela, né, tenha de soft skills para poder desempenhar aquela função. Então, quanto mais clareza se tem antes do processo seletivo, mais chances, né, de acertar, né? Com certeza. Tu falou um negócio ali que é assim, é fundamental, né? Que eu vejo que as pessoas geralmente, eu vou entrevistar para ver se eu gosto do jeito da pessoa. Apareceu uma menina, eu acho que ela é super boa. Nossa, que menina dedicada, que menina esforçada. Acho que ela vai ser muito boa vendedora aqui na loja. E aí, tipo, você simpatizou com ela, nossa, acho que ela vai ser ótima. Adorei ela. Quer ver se a pessoa na entrevista fala coisas que tu também gosta. Tipo, se tu também gosta da tua vida pessoal, aí tu naturalmente vai criar uma simpatia. Tipo, você corre. Aí a pessoa fala, nossa, eu também corro. Aí vocês criam um rapport ali, já se perde o motivo da já conversa. Esquece do que eu tava procurando. Nossa, adorei ela. Vai ser ótima aqui na loja. Vem. E não é isso, né? Aquilo que você falou ali do RCF, que é a responsabilidade-chave da função, que é o descritivo daquele cargo que a pessoa vai executar. E aí, o que eu precisar para um vendedor é diferente para alguém do caixa da loja. Que é diferente de quem vai ser estoquista, que é diferente de quem vai fazer o financeiro. São atividades diferentes, Sim. São competências diferentes e cada tipo de entrevista, na hora de eu buscar a pessoa, eu tenho que ver o que eu estou precisando, né? E o que eu vou... Como que eu vou... Se eu conversando com aquela pessoa, ver se bate, né? Sim. Se bate o que eu tô falando com ela, se ela vai exercer bem aquela função ali, né? Aí tem uma das armadilhas, né, do processo seletivo, que é a questão da identificação, né? Que vem o viés inconsciente, né? Que nem percebe, mas de repente tu já gostou da pessoa por alguma coisa que... né? Ao contrário também, às vezes a gente... não cria uma rejeição por algo, uma crença, por algo que a gente às vezes nem tem consciência daquilo, né? Então, e é uma armadilha, porque as pessoas que são normalmente comunicadoras, elas são envolventes, elas são sedutoras e elas se vendem, é o perfil do vendedor, né? Sim. E se vendem, e quando tu vê lá no dia a dia, acaba que não era aquilo que tu esperavas para aquela função específica, né? Então, perfeito, e depois vem a decepção, né? Depois vem a decepção. Por ambas as partes, e aí vem aquela outra armadilha que é, poxa, tipo, que ele sempre fala, contratei rápido porque eu precisava, entre aspas, tampar um buraco. Tipo assim, eu tô falando tudo que eu já fiz, tá? Assim, não é nada do que a gente não tenha feito ainda, tô falando nada do que tá na cabeça. E aí depois, cara, ruim com ela, pior sem ela. E aí a gente vai mantendo isso, continuando e vai protelando, assim, não, uma hora vai dar jeito, e vai indo, até que chega no limite, né? Isso é engraçado, né? Engraçado e triste ao mesmo tempo, porque é um problema muito grande, porque os gestores, normalmente, eles têm preguiça de demitir. Claro. Eles acabam se contentando, né? É outra armadilha. Por que tu vê que eles têm preguiça?
Pô, tem que procurar outra pessoa, tem Tudo que parar de novo. tudo que eu tô fazendo pra treinar do zero. Tem que absorver a função daquela pessoa. E é trabalho. Às vezes, tipo, não, eu ainda acredito que vai dar, acredito que vai dar, acredito que vai dar. Por isso que os feedbacks, eles têm que ser muito assertivos, de uma forma muito estruturada e tem que ter uns deadlines, né? Tipo, tem que botar prazos pra aquela... Porque nos primeiros 90 dias, ok, né? Uhum. Tem a gente, tem o RH, tem o DP ali na orelha do líder, ó, tá chegando os 90 dias, vamos tomar uma decisão. Mas isso tem que ser visto todos os dias, mesmo depois dos 90 dias, que é onde o jogo realmente começa. Perfeito. Né? Então... Ou seja, tem uma data onde vai ser feita uma avaliação formal. Claro. Não eu ficar, tipo, a cada dia, ele é bom, ele é ruim, ele é bom, ele é ruim. E, tipo, a cada dia você tá numa loucura diferente. Sim. Mas isso diz, por exemplo, vou botar aqui uma data, dia 15 de junho, a gente vai sentar e vamos fazer uma avaliação. Discutir sobre o colaborador para ver o quanto... Porque daí o gestor para e vê se realmente está sendo produtivo, se está entregando, se dentro daquilo que estava esperando lá no descritivo, né? Isso, com certeza. E também em relação ao alinhamento cultural, né? Claro, claro. Que, né, pelo menos aqui na Codirect é muito forte, muito importante e a gente tem que estar todos os dias olhando para isso. Fala um pouco sobre essa parte do alinhamento cultural. O que é esse alinhamento cultural que a gente usa desde a entrevista já, né? Sim, porque além do... Acho que tá lá no começo do contratar certo, né? Uhum. É muito voltado com... Antes mesmo de saber quais são os requisitos, quais são as atividades daquela função, muito antes de tudo isso vem o que a empresa espera dos colaboradores. Qual é o jeito, o estilo de vida que se tem, quais são os valores da empresa para que a gente possa procurar pessoas que acreditem nas mesmas coisas e que estejam em sintonia, né, com a empresa e que estejam olhando para o mesmo caminho e que vejam a empresa como uma oportunidade de alcançar os seus objetivos pessoais também, né? Então, de olhar desde o primeiro contato com o candidato em todos os processos do recrutamento e seleção, estar sondando, né, manifestações de que a pessoa também acredita nas mesmas coisas que a empresa. E não adianta eu perguntar se ela acredita, porque não. Eu tenho que olhar no comportamento, na atitude, para ver se tem a ver com o nosso jeitão aqui de dentro, né? Sim. Se acredita nas mesmas coisas que a gente. E aí até tem um ponto nisso em relação à cultura que é um passinho antes, né? Porque a empresa precisa fazer o dever de casa dela também para se tornar atrativo para as pessoas quererem vir aqui. Eu lembro que há anos, em 2014, eu atendi um hotel. Na época lá, eu trabalhava mais com consultoria, até antes da parte de marketing. E era uma cidade relativamente pequena, que era um balneário, e era uma cidade cheia de hotéis. Então, assim, é um hotel, uma carreira de hotel de um lado da rua, uma carreira de hotel do outro lado da rua, e todo mundo, a cidade é pequena, então ele dizia, Evandro, tem pouquíssimos pessoas para trabalhar aqui, eles ficam trocando de um lado para o outro, porque é muito turista, são poucos residentes, e as pessoas saem daqui da cidade. Qual que era o meu discurso com ele? Cara, por que o teu não é o melhor hotel para se trabalhar entre todos que tem aí na região? É isso? Então, assim, o lance é o que eu tenho que fazer na minha empresa para ser a número 1 para as pessoas quererem vir pro lado de cá, sabe? É a marca de valor, né? É o que a gente fala todos os dias aqui, Perfeito. Né? Então não adianta olhar e querer ter uma marca de valor para os clientes se não é uma marca de valor para o teu público interno. Perfeito. Acho que isso é a base de tudo, assim. Então, qual é a relação que a empresa tem com os colaboradores, né? É uma relação financeira, né? Ali todo quinto dia só uma relação financeira, o teu salário, né? Na conta, é só uma relação financeira? Ou não, né? Qual é o tipo de relação que se tem? O quanto essas pessoas percebem, né? Mais uma vez, que a empresa pode ser, né? E que está preocupada com os objetivos, com os sonhos, né? Em ajudar a chegar nos objetivos pessoais. Perfeito. Né? Então, é uma aliança, né? Uma aliança. Tu falou, até porque esses colaboradores, eles estão despendendo o tempo da vida deles em prol da tua empresa. Claro. Né? Então... Nada mais justo do que olhar para eles também, né? Olhar para os colaboradores como pessoas que têm os seus objetivos próprios, né? Podem não ter uma empresa, mas têm os seus objetivos, os seus sonhos e que a empresa deve isso às pessoas que estão
dedicando seu tempo, né? Sensacional, perfeito. Até a gente estava falando na imersão também, né, que 100% dos clientes são pessoas, 100% da equipe são pessoas, 100% dos investidores são pessoas. Então, se você quer entender de negócio, você precisa entender de pessoas. Com certeza. E a mesma relação que você falou da marca de valor, tipo, se tu tem só cliente que vem pelo preço, ele também vai te trocar por outro por preço. E a mesma coisa da equipe interna. Se é só uma relação financeira, também vai ser só uma relação financeira que vai fazer ele ir para uma outra empresa, né? Sim. Então, assim... Acaba trocando 6 por meia dúzia, né? 6 por meia Sai de um dúzia. lugar para o outro, porque não tem nada que prenda ele, de fato, naquela empresa, né? Exatamente. Assim, isso é fundamental se a gente quiser ter as melhores pessoas trabalhando conosco, né? Sim. Isso é muito comum em shopping. Pois é, você teve loja em shopping, né, Marina? Shopping é muito comum, porque as lojas são muito coladinhas uma na outra, e os lojistas, eles vão nas lojas dos outros lojistas, porque são clientes do shopping. Quando é bem atendido por alguém, né, comigo já aconteceu de entrarem na minha loja, quando eu olhei, tá assediando, né, de tá querendo pegar os vendedores. E já aconteceu muitas vezes, né, às vezes de oferecer R$300, R$200 a mais, que faz muita diferença no salário de muitas pessoas, né? Então acabam sendo envolvidas e trocando, porque a gente entende que também em alguns momentos acaba sendo importante, paga às vezes fralda de um filho, né? Leite, bota comida na mesa. Mas, nossa, a grande maioria depois acabava voltando arrependido, né? De não ter a mesma relação. Ou às vezes, eu ganho mais, mas em compensação não pagam hora extra. E daí, no final da conta, saía muito mais... Ou minha saúde mental não é a mesma. Não é a mesma, assim. Reconhecimento e tudo mais. Né? Claro, é. Não, legal demais isso, assim. Um dia você me contou, você me falou isso, assim, isso acontece. Tenho certeza que quem está ouvindo aqui, isso já aconteceu, assim, de alguém ser bem atendido na sua empresa e alguém fazer proposta e assim por diante. Mas o negócio é esse, assim, eu tenho que ter esse processo seletivo, assim... Como que a gente começa aqui na Codirect o processo seletivo? Tipo, um gestor fala, cara, precisamos de mais alguém aqui no meu setor. Como que funciona aqui dentro? Então, tem as duas questões, né? Ou quando alguém sai, né, é desligado ou pede desligamento e a gente repõe. Ou quando surge a necessidade, né, por exemplo, uma grande demanda, que é o caso, né, de SDR no momento, assim, de pré-vendas. Não, surgiu uma necessidade, precisamos contratar mais pessoas. Né? Cresceu a demanda, a gente precisa de mais pessoas. Isso, então, né, tem a responsabilidade ali do gestor de atualização do RCF para solicitar para o RH, né, para a parte de gestão de cultura, para abrir essa nova vaga. Né? Então, a partir do momento que se tem clareza, né, do qual é o profissional que a gente está buscando, qual é o RCF, está tudo ok, o desafio é aqui, né? Nós temos a parte do desafio prático, o desafio já está montado, já foi definido as etapas do processo seletivo, a gente abre a vaga na parte da divulgação, né? Então... Ou seja, só um parênteses aqui. Então, assim, antes de a gente abrir uma vaga, tudo tem que estar preparado antes de a gente abrir a vaga. Sim. Que é o descritivo, o RCF, a responsabilidade-chave da função, que é o descritivo de cargo, o que essa pessoa vai fazer, quais competências são, tudo. A gente faz desafios, depois a gente vai falar do desafio também. Quais são as etapas do processo seletivo, ou seja, vai ter uma entrevista com fulano, depois ciclano, depois tem um desafio, depois tem um feedback, depois tem a última aprovação. Então, depois que está tudo isso arrumado, aí que a gente vai abrir a vaga externa, né? Isso, quando é alguma vaga que não... Uma vaga nova... Daí uma função que a gente nunca contratou, né? Daí tem que fazer reunião, né? Desde do RH com o gestor, com o diretor, né? Talvez até alguém da equipe participe para que a gente consiga desenhar aquela função, para que daí a gente possa começar a procurar. Primeiro, identificar qual é o perfil comportamental, né, da pessoa, fazer lá a engenharia de cargo, para daí a gente poder começar a buscar pessoas. Então, tem todo um trabalho antes de startar o processo seletivo, né? Perfeito. No caso de uma vaga nova. Legal. Aí, tá tudo certo. Aí, como que a gente divulga? A gente divulga. Vem a parte de divulgação da vaga. Que não é pedir... Não é pedir se algum amigo conhece alguém que tá a fim de trabalhar. Não, né? Na verdade, eu duvido quem nunca contratou alguém. Você não conhece alguém aí que tá a fim de trabalhar? Chama aí que a gente resolve. Uma das outras armadilhas do processo seletivo, né? É a questão da contratação por indicação sem critérios. Claro. Né? Então,
precisa, mesmo que seja uma indicação, passar por um processo seletivo. Normal, né? Por todas as etapas, pelas análises, pelas entrevistas. E não tem, né, facilidade nenhuma em relação... O que tem de facilidade em relação aos outros candidatos, por exemplo, nós temos o programa de indicação de colaboradores pelos nossos colaboradores, de candidatos. Claro. Né? Então, claro, a gente dá preferência, porque a gente acredita que se alguém do nosso time indica alguém, é porque ele acredita que a pessoa esteja alinhada aos valores e à cultura da empresa, que ele consiga imaginar aquela pessoa sendo feliz e entregando, né, e tendo um bom relacionamento. É isso, aqui. Vou até deixar claro, o dar preferência é, porque a gente vai analisar o currículo mais rápido, a gente vai agendar, a gente vai agendar mais rápido. Tipo, entre um monte de currículo que tem lá, cara, beleza, a gente vai analisar aquele, porque foi indicado, mas vai passar pelo processo normal. Normal, e às vezes até mais criterioso. Né? Então, por que a gente dá prioridade? Porque a probabilidade de uma indicação... Claro, de alguém que já está aqui dentro, que a pessoa sabe como é o dia a dia. A probabilidade, né, de ser um bom candidato é muito maior, então... O tempo de fechamento da vaga, ele tende a ser menor, né? E é uma forma de reconhecimento também, né, pro colaborador. Então, é muito legal quando o time, ele engaja nessa parte da divulgação, nessa parte de captar, né, novos talentos aí para a empresa, porque facilita muito a parte do time e diminui o custo. Quanto menos tempo a gente tem uma vaga aberta, quanto mais rápido a gente começa a treinar e mais rápido a pessoa fica preparada, melhor, né? Melhor para todo mundo, né? Aumenta para todo mundo. Mas isso é muito legal você comentar se o fato de a gente... Óbvio que todo mundo quer acelerar o processo de contratação. Tanto é que as pessoas fazem aquilo que a gente comentou e, vem aí, legal, você é bacana, à tarde você começa. Sim. Você vai seguir... Você senta do lado dele, vai vendo como é que ele faz, você vai pegando o jeito e aí é isso aí. Seja bem-vindo. Não dá. Mas o fato de a gente querer encurtar esse processo não quer dizer que a gente salte etapas. Não, nem de forma alguma. Não, tipo, todas as mesmas etapas, tá? Só vou arrumar o horário mais rápido, vamos... nesse formato, né? Sim, tornar mais ágil o processo, mas o processo é o mesmo. Sensacional. Tornar mais ágil o processo, mas sem burlar o processo. Exatamente. Não, pelo amor de Deus. Não, jamais. Porque, de novo, o crime não compensa. Não adianta se existe uma etapa, é porque essa etapa... ela é fundamental na escolha assertiva da pessoa para aquela função específica e dentro dessa empresa aqui específica, né? Sobre o desafio, que faz parte do processo seletivo, toda vaga, toda função, a gente tem algum tipo de desafio, né? Tem. Para que serve? O que é esse desafio? Então o desafio a gente passa ele logo depois que a pessoa passa pelo mapeamento comportamental e por uma conversa rápida, a gente chama de bate-papo com o RH, né? Uma conversa bem rápida para de fato ver se a pessoa está de acordo com o que a empresa está oferecendo, se é aquilo que ela está buscando, é o match inicial, né? É o primeiro match. Para ver se ela está de acordo com a parte de salários também, horários, disponibilidade de trabalho presencial ou remoto, enfim. A gente faz esse filtro nessa conversa porque torna mais pessoal e a gente já consegue conhecer o candidato. Não, e também assim, às vezes chega lá no final, vamos começar então. Não, mas era... Que horas que é mesmo? Tem que ser remoto. Mas é em Florianópolis, eu tô aqui... Porra! Ou eu faço faculdade de manhã, claro. Terça, quarta, quinta eu não posso, só a partir vaga de estágio, né? Então, né? Tudo isso a gente, se não dá, nem avança. Porque, nem avança. Porque se der certo, mesmo se der certo, não vai dar certo, né? Essa parte do bate-papo com o RH foi uma estratégia que a gente teve, porque eu marcava as entrevistas, que normalmente eu levo, né, de competências, 50 minutos, 1 hora, e daí às vezes em 5 minutos eu via que não ia e eu perdia muito tempo da agenda, né? Bloqueou um horário. Então quando dá, agora na pandemia não dá, mas eu já cansei de fazer essa primeira etapa coletivo. Uhum. De colocar todo mundo numa sala, fazer uma dinâmica, fazer algo de apresentação e dali tu consegue filtrar. Eliminado, e sai da sala. Não, mentira. Marina é terrível, né? Não, mas é muito possível, assim, a gente conseguir fazer uma triagem mais rápida, ganhar muito tempo fazendo isso. Então, quando é uma vaga operacional, que tem muitos candidatos, muitas vagas, é uma dica legal de fazer, né? Claro. Algo mais coletivo. Então, a partir do momento que a pessoa avança nessa primeira conversa, a gente passa pro desafio técnico, né? Então, cada vaga, ela tem um desafio que é pensado, não é qualquer desafio, não é jogado,
né? É pensado lá no RCF, quais são as atividades dessa pessoa, quais são as habilidades mais importantes que essa pessoa precisa ter. Então, ele é pensado propriamente para aquela vaga ou desafio, né? Então, do departamento pessoal, né, toda uma planilha de lançamento de folha com erros que a pessoa precisa analisar, estar atenta aos detalhes, para que ela possa identificar, né, então, dos videomakers, né, um vídeo bem cru que eles precisam editar, fazer a thumb. Então, todos eles têm o designer, técnico, né? Então todos os nossos cargos têm um desafio técnico pensado muito na função do candidato. E a gente não olha só a parte técnica, né? Claro, do desafio, né? Ele é um desafio técnico, mas a gente está olhando se ele vai cumprir prazo. Muito mais além. As pessoas acham que a gente está preocupada só com a parte técnica, mas desde da disponibilidade, porque a gente dá 24 horas para a pessoa fazer. Claro, a gente sempre faz um desafio factível, mas a gente dá um prazo curto, né? Um prazo curto, a disponibilidade, se atende no prazo, o capricho, a dedicação que a pessoa faz. As perguntas que ela faz sobre o desafio. Perguntas, exatamente. E também o feedback, né? Claro. Porque tem alguns cargos em especial que a gente precisa, a gente dá um feedback qualquer, né? Às vezes a pessoa foi muito bem, principalmente para quem vai muito bem no desafio, a gente dá um feedback e pede para refazer alguma coisa. A gente arranja alguma coisa para fazer. Por quê? Para ver a abertura que a pessoa também tem em relação a redesenho, a feedback, porque se já é um candidato que a gente se interessou, a gente tem que esmiuçar e aproveitar ainda mais aquela oportunidade. Claro. Né? Então... Perfeito, assim. Por que a gente faz o desafio? Porque a entrevista é uma teoria, né? É uma conversa, a gente se descobre, dá para se conhecer muito bem uma pessoa pela entrevista. Mas, assim, o que é o desafio? A gente vê como seria na prática, né? Como que ela botando aquilo em prática. Falou, pô, se ele vai fazer planilha de departamento pessoal, é claro, não vou dar um negócio onde ele vai ocupar horas e horas da vida dele para fazer aquilo, mas algo que seja factível. Não, a gente rápido. Vê... Normalmente os desafios, os clientes... Menos do Guga. Quanto tempo tu demorou, Guga? No teu desafio? Não, dele não foi o desafio que ele ficou muito tempo, foi o vídeo de apresentação. Não, foi o desafio. Não, o desafio foram 24 horas também. Não, mas quanto tempo tu demorou pra fazer o vídeo? O primeiro, tu disse? É, o primeiro. Foram 2 dias. Não, o desafio foi rápido. O desafio foi 24 horas. Isso. Mas tu levou as 24 horas pra fazer? Não, foi menos. Ah, tá. Foi menos. O primeiro vídeo que eu levei mais tempo. O vídeo de apresentação que era... Uns 2 dias. Ah, verdade, porque o Videomaker, a gente tinha 2 diferentes, né? No Videomaker, assim, ó, quando a gente faz a abertura da vaga para fazer a candidatura, algumas vagas a gente coloca como opcional a pessoa fazer um vídeo se apresentando. Claro. Para algumas vagas. Então, por exemplo, se é um perfil de um comportamental muito introvertido, a gente coloca como opcional, normalmente. Agora, por exemplo, vendedor. Pra função que, tipo, que mesmo a pessoa ser introvertida não tem nenhum problema, né? Exatamente. Agora, por exemplo, pra videomaker, a gente coloca como obrigatório o vídeo de apresentação, né? Lá no... Se apresentar no início. Falar, eu sou o fulano, né? Conheço a Codirect, não conheço a Codirect... Qual é a minha expectativa em relação a de onde eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Só para ver a desenvoltura da pessoa e, né, então, de vendedor a gente coloca, o de videomaker, eu não lembro se de atendimento tem também, atendimento, né? Atendimento, Então, de videomaker eu não lembro se estava como obrigatório ou como opcional, mas o Guga fez um vídeo de apresentação ali que ele ficou... Que ele está aqui. 2 dias fazendo e ele ganhou. Na hora que eu olhei, eu falei, é ele. Eu falei, caralho, velho, massa pra cacete. E é muito engraçado, né? Porque mesmo quando é opcional, por exemplo, nossa vaga do financeiro, né? Era opcional. A Darusa fez. Ah, é? A Darusa gente podia resgatar esse vídeo pra assistir, né? E ela... A gente podia depois, daqui 2 anos, resgatar o primeiro vídeo. E ela fez o vídeo de apresentação, colocou lá, e na hora eu falei, cara, é ela. Carinha da Codirect, né? Tu via que não estava sendo confortável, mas é um desafio. Claro. Uma pessoa que não tem um perfil com facilidade de pegar um celular e gravar... Claro. É um desafio. Ela queria muito e ela né, colocou algo que era opcional ali. Então, é bem visto, né? É uma oportunidade que a pessoa tem de já encantar o recrutador. Perfeito. Né? Uma atitude dá uma oportunidade pra pessoa
Sim. fazer algo diferente, né? Sim, com certeza. Sensacional. E assim, na nossa cultura tem muito o negócio do desafio de se superar e tal. Então isso está totalmente presente na nossa cultura. Então o desafio também casa com o nosso estilo de gestão, nosso estilo de cultura, o estilo da EcoDirect como um todo. Beleza, tem o desafio, aí tem a aprovação do gestor. Daí o gestor faz a análise do desafio, né? Como é uma coisa mais técnica, a gente passa para o gestor, para ele fazer a análise. O gestor dando ok, a gente marca a entrevista comigo, né? Com o RH, uma entrevista por competências, né? Então, que a gente faz toda a parte de alinhamento cultural e analisar as competências comportamentais que aquele cargo exige, né? Que também é bem importante. Normalmente eu faço de 50 a 60 minutos, né? Aí aprovando, tipo, você viu que, cara, se tem alinhamento cultural, as competências dele batem com as competências que a gente está buscando ali enfim, para aquela função. Aprovando, qual a próxima etapa? Aprovando, ele passa pelo gestor. Pelo gestor técnico dele, né? Pelo gestor técnico, pelo líder dele. E na entrevista final, que na verdade o gestor ele faz o mesmo cheque, né? Em relação ao alinhamento cultural e competências, e ele acaba se aprofundando mais na experiência, né? Nas habilidades técnicas, que daí fica mais com o gestor. E o diretor, né? A entrevista final, onde o diretor também conhece o candidato e aprova ou reprova. Dá a benção final. Para a contratação. E é muito importante, porque a gente percebe, né, recentemente a gente passou por uma situação que mesmo passando por todo esse processo, tem erros. Claro. Né, que acabam passando, e isso é muito importante para que a gente possa estar o tempo todo ajustando o processo seletivo. Né, então... Sensacional. Então, assim, cada vez que a gente teve O que aconteceu agora, a gente teve um colaborador que saiu em quanto tempo? Em 15 dias, né? Não mais. Um pouquinho mais, ia fazer 30 dias. Ia fazer 30 dias. Isso já não acontecia conosco há... muito tempo. Sei lá, há muito, muito tempo. Acho que mais de ano. Não lembro de... Então, assim, isso não acontecia mais aqui por causa do processo. Mas cada vez que acontece algo que foge à natureza do que é o esperado, a gente sempre olha pra dentro. Claro. Assim, porque, se passou alguma coisa... que, tipo, enfim, foi se teve uma ruptura em 30 dias, houve uma frustração, ou por parte nossa ou por parte da pessoa. Então, alguma coisa a gente pode melhorar, não é que tá errado, mas pode melhorar no nosso processo, porque não foi nem legal pra ele, nem legal pra gente. Tipo, ninguém começa uma relação querendo acabar em 30 dias. Sim. Entendeu? Então, é sempre interessante quando tem algo que não sai legal, você olhar para trás e ver, poxa, o que eu poderia fazer melhor no meu processo para que uma situação como essa não acontecesse. Sim, uma das coisas que a gente vem pensando nessa última semana, que foi quando aconteceu isso, é que talvez seja como a gente trabalha presencial, a gente tem esse convívio, a gente está no híbrido, né, mas Sim. A gente tem esses momentos de time. São duas coisas. Uma é começar a fazer uma etapa presencial, porque a gente vinha fazendo 100% remoto, e o primeiro dia era quando tu encontrava a pessoa. Claro. Né? Então, tem algumas coisas... Caraca, bem mais fake online. Não, mentira, né? Mas... Tava usando filtro, porra. Eu contratei, chegou aqui. Tipo, tem algumas coisas que a gente percebe só no presencial, assim, né? De ambas as partes. Uhum. Então... É fazer uma etapa presencial e voltar a algo que a gente fez em algum momento, que é incluir alguém do time na entrevista. Alguém, que não é nem gestor, não é líder, que não é sócio, não é nada. É um par, alguém que vai trabalhar com a pessoa no dia a dia, né? Time para participar. Não sei se seria na entrevista com o gestor, ou não sei se seria depois da entrevista com o gestor presencial, ter um momento com a equipe depois, né? Então é algo que a gente quer pensar. Lá no início, em 2016, quando a gente começou, a gente tinha 4 pessoas na equipe, estava começando a aumentar as contratações, a gente fazia. Tipo, no caso, ou era eu que fazia todo o processo, ou o Otávio, meu sócio, fazia todo o processo quando era da área dele, mas a gente sempre fazia, depois a gente era 2 salinhas pequenininhas, assim, de 15 metros quadrados. Uma era uma sala de reuniões, outra era a sala onde tinha as 4 pessoas. E a gente fazia a entrevista e no final da entrevista eu disse, olha, queria que você conhecesse a equipe. E obviamente já tinha combinado com a equipe e tal. E aí eu convidava a pessoa a ir na outra sala, eu saía, trancava a porta,
Não, brincadeira, mas deixava eles conversarem, entendeu? Sim. Porque a equipe vai ter um outro olhar que talvez Outro eu não olhar, com tive, certeza. vai perguntar coisas que eu não perguntaria, e para ver se de fato vai ter uma sinergia entre eles, porque no dia seguinte que aprovar, eles vão estar trabalhando juntos, né? Com certeza. O que eu fazia muito na loja, eu fazia o teste também, eu fazia desafio, né? Eu levava a pessoa a ficar uma hora na loja e mostrava, né, algumas coisas ali e fingia que eu tinha alguma coisa para fazer lá no estoque para deixar a pessoa solta. Falava assim, fica à vontade. Ia lá pra câmera, olhava... Fica à vontade, mexe nos produtos, pode perguntar qualquer coisa para as meninas. E as meninas ficavam ali, elas também já sabiam. Claro. Então, até para observar o quanto a pessoa estava se interessando e o quanto a pessoa também se envolvia e entrava, né, nas tentativas delas também de integração e tudo mais. Então, é muito rico essa análise, essa visão do time, porque é com eles que eles vão passar o dia todo. Perfeito. Né? Então, isso são duas coisas que a gente pensa em melhorar retomar, nesse processo, né? porque agora que, né, com a pandemia dando uma acalmada, a gente consegue começar a olhar com isso com mais carinho, né? E isso você falou também da benção, que a gente chama da benção final ali, que na verdade, assim, nós somos em 2 sócios hoje aqui, então somos eu e o Otávio, a gente tem funções, enfim, diretorias diferentes, então quando alguém que está entrando dentro da área que eu vou gerenciar como um todo, mesmo que não tenha uma relação direta e hierárquica, eu sempre vou fazer a última entrevista e o Otávio também vai fazer a última entrevista. E claro, se não dá, um vai fazer, Sim. a gente vai fazer. Por que a gente faz isso? Porque assim, a cultura está muito intrínseca na gente desde o início. E geralmente, assim, quando chega lá nesse processo, é muito raro não ter uma aprovação sócio, porque assim, já foi muito bem feito tudo antes. Mas assim, independente de você ter uma pessoa no recrutamento, eu vejo que é fundamental o último contato sempre ser um dos sócios, até que a empresa fique muito grande, que isso seja inviável. Mas até lá, hoje a gente tem quantos? 29, 30, né? 28 hoje. 28 hoje. Hoje estamos com 28. Hoje estamos com 28. Então, já chegou a ter 50 aqui na empresa e assim, e dá. Então, assim, o que eu tô dizendo beleza, tem 1000 funcionários, eu entendo que isso não é mais factível. Mas até crescer muito, assim, recomendo demais que o último contato, você tem o último contato com a pessoa, entendeu? Antes de entrar. E não é só, né, a gente fala da bênção final brincando, mas eu acho que é muito além disso. Eu acho que é a mensagem que tu passa para quem tá entrando na tua empresa, de que tu és uma pessoa acessível, que tu tirou um tempo da tua agenda, né, para conversar, para conhecer. A pessoa entra já com né, já se conhecendo. Depois vem a questão do welcome, né, a primeira reunião, que também é com vocês e que é mais um momento de conhecer, né, então... Esse dá uma outra novela, dá um outro podcast Não, mas porque, tipo, uma coisa tudo isso que a gente tá falando, tudo que a gente faz até escolher a pessoa, até né? escolher. Depois que escolheu e iniciou, começa uma outra jornada. Assim, aquilo que eu brinquei ali de... senta ali do lado do fulano, vai vendo como é que ele faz, você vai pegando o jeito. Desculpa, mas não é assim que a coisa funciona. Sim. Então, existe todo um processo de integração para que se tenha sucesso em ambas as partes naquela contratação, enfim, no trabalho junto com ela, né? Sim, legal. E uma coisa que é bem importante, talvez seja até, né, deixar para um outro momento, mas que a gente não falou ali da parte da entrevista por competências, é a forma de fazer perguntas, né? Vale a pena. Porque... Muitas vezes as pessoas vêm com um roteirinho, perguntando e dando cheque. Parece... Você gosta de ler? Sim, não. Você gosta de... Você trabalha bem em equipe? Jesus! Né? Então, e é verdade, gente. A pessoa parece que tá tirando, tá conferindo estoque, né? Aqui, deixa eu ver aqui. 10 latas de Coca-Cola, check. 10 asas de frango, check. Assim, não é isso, né? Não, e também assim, né? Tu não vai ter a resposta certa. Ninguém vai dizer, não, eu não trabalho bem em equipe. Nunca vai... Tá sugestionando a resposta, né? Sugestionando a resposta, né? Então, a questão da pergunta situacional mesmo, né? De fazer com que a pessoa busque em experiências anteriores situações que possam ser indícios da manifestação daquela competência. Então, foco no cliente, né? Ou dá um exemplo de uma situação em que tu conseguiu reverter uma má impressão que o cliente tinha sobre um produto ou sobre a empresa. E
esmiuçar e explorar bem aquela resposta, né? E fazer a pessoa falar cada vez mais e mais. Então, isso a pessoa não tem como mentir na hora. Ela não vai querer... Nossa, só se for muito criativo, uma salva de palmas. Não consegue. Assim, não, mas assim, por exemplo, o vendedor já fez comigo algumas entrevistas, tipo, de vendedor. E alguns deles têm um mau cacoete de mentir. Tipo, enfim, alguns deles. Tanto é que os que não são esses estão aqui. Não é real, você não lembra que a gente entrevistou? Sim, sim. Que era assim... Então, uma das perguntas que eu faço, não pergunta, você gosta de bater meta? É óbvio que ele vai dizer que sim, mas eu pergunto, qual foi o melhor resultado que você já teve como vendedor na vida? Perfeito. Aí a pessoa vai dizer, uma vez eu vendi 130 mil numa loja que eu trabalhava. Que loja que era? O que você vendia? Como que você fez para vender isso? Foi sozinho? Foi em equipe? Que mês foi isso? Que ano foi isso? E tipo... Aquela coisa, se a pessoa começa a mentir... ela se perde. Chega uma hora que ela se perde, aí tipo, aí naquela história ela contou uma história. Aí depois a gente foi conversando, uma hora depois conversando... Mas tu não me falou que aquela loja era em Campinas, mas tu acabou de me falar agora que em 2018 tu tava morando na Bahia? Não, é que eu acho que eu confundi... Tipo, aí nada começa mais a bater. Eu falo... Tá, peraí, se confundiu uma vez, se confundiu duas, três, tem uma coisa de muito errado que não tá certo. Então, por isso que a gente pergunta situações. Tanto ou coisas do passado, ou coisas, tipo, uma situação hipotética, né? Tipo, que o Thiago fez dos áudios pro atendimento, o Torres. Que é, olha só... O desafio, né? Do desafio, que é... um cliente mandou um áudio assim, ó. Como que tu responderia, né? O que tu farias com esse cliente para fazer com que ele não desista do processo, que ele não saia? Isso, um cliente comprou na tua loja aí uma bolsa e aí passou o prazo de troca e aí esse cliente mandou um áudio. Beleza. Como que você lidaria com essa situação? Tipo, uma situação hipotética. Sim. Uma situação futura. E aí a pessoa, você vai ver como que ela lidaria com aquilo. E principalmente o que a gente analisa? Não é nem ela responder tecnicamente do jeito certo, porque ela não vai saber as políticas da loja. Sim. Mas, se ela vai xingar o cliente, se ela vai respirar fundo, se ela vai sorrir, como que ela vai tentar contornar isso, se ela... Entendeu? Então, você tem outros aspectos para analisar, além da parte técnica, né? Com certeza. De fazer aquilo. Certo? É bem por aí, né? Bom, gente, espero que você tenha tido um vislumbre aí de como melhorar o seu processo seletivo. Se você compartilhar muito esse episódio, quem sabe a gente convence a Marina a gente bater um outro papo. Na real, se tiver um bom feedback, assim, porque é um assunto de gente e cultura, que, tipo, conversou aqui que tem total ligação com uma marca de valor, porque uma empresa é feita de pessoas. Então, são as pessoas que você contrata que vão te ajudar a construir uma marca de valor. Então, o cliente interno é o primeiro cliente que a gente tem. Então, eu falo, o marketing não é divulgação, não é falar de produto. O marketing é entender de pessoas, o cliente externo e o cliente interno. Então, a marca de valor vai além do que fazer post, fazer propaganda e tal. Envolve a empresa como um todo para que a marca possa se construir. Então, mas é um assunto que geralmente a gente não traz aqui, geralmente a gente fala mais isso com os nossos mentorados, em imersões, mas se vocês gostarem e tiverem um bom feedback, quem sabe a gente convence a Marina para mais. Marina tá rindo. Marina tá rindo porque ela quer, né? Não, vamos sim. É pouco olhado, né? Deveria ser mais olhado pelas pessoas na questão do time, né? E é aquilo que a gente falou, não adianta querer ter uma marca de valor para fora se para dentro, né, não está sendo feito o mesmo trabalho. A gente viu vários mentorados nossos que a gente foi orientando, eles foram melhorando, como a empresa cresceu absurdamente através do time. Então é um trabalho que é feito em conjunto, assim, vende mais, tem um melhor atendimento, tudo melhora na empresa e o resultado é uma consequência disso. Acho que o segredo, o inicial é procurar pessoas que se identifiquem com o propósito da empresa. Sensacional. Que vejam como importante aquilo que a empresa oferece, né? Então, porque senão não acaba perdendo ali
o fio da meada. É, com certeza. Maravilha, gente. Compartilha esse episódio. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal no YouTube. Ativa o sininho, deixa um comentário pra gente, uma curtida. Nos vemos nos... Ah, não, peraí. Esqueci, meu Deus. Deixa eu convidar para a sessão estratégica. Que isso, quase que eu encerro sem isso. Ó, se você é dono de um negócio local... Está faturando acima de 30 mil reais, pode ser 30, médio mensal, 30, 50, 100, 200, 500 mensal, e quer crescer, tem ambição de desenvolver, de construir uma marca de valor, preencha aqui embaixo, tem um link, codirect.com.br/mentoria, para você preencher um formulário de sessão estratégica e agendar uma conversa estratégica com o nosso time de especialistas. Certo? Estamos te aguardando aqui para ajudar a criar uma marca de valor. Valeu, um forte abraço, até mais, até o próximo episódio. Tchau. Dá um soquinho aqui, ó. Pã!